Oi, pessoal, estou aqui de volta. Como eu falei, eu dividi essa primeira aula em duas. Mesmo assim, o primeiro vídeo ficou muito longo, né? Mais de 40 minutos. Vamos ver se esse aqui eu consigo falar um pouquinho mais rápido. Que na verdade essa segunda aula é mais, que faz parte da primeira, é mais a descrição de algumas estruturas. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. É a descrição de algumas estruturas que aparecem, então é importante vocês terem uma ideia de como elas funcionam, tá? Então vamos lá. Então, já que a gente vai falar de sólidos iônicos, né? Vamos começar a falar sobre as propriedades desses sólidos. Propriedades que vocês já conhecem, vocês já estudaram ligação iônica anteriormente, então vocês já estão a par disso. Então, primeiro, os íons que compõem o sólido cristalino são unidos por forças eletrostáticas, né? Então, a questão de força eletrostática é a mesma força que rege a atração entre duas cargas, né? Atração, repulsão entre cargas dentro da física. Então, isso que a gente chama de que esses sólidos são unidos por forças eletrostáticas. E aí, isso traz algumas características, por exemplo, eles são substâncias duras, isso é difícil, resiste ao esmagamento, então você vai tentar esmagar o negócio e ele resiste, né? Mas eles são quebradiços, né? E essa é uma palavra mais seria clivagem, né? Para isso, sofrem clivagem, ou seja, eles quebram. E isso acontece por causa das cargas presentes dentro da estrutura. Então, se ele sofre um pequeno desvio, né, dentro da estrutura, isso já é suficiente para poder causar uma quebra, já que se cargas iguais entram em contato, essa repulsão faz com que o sólido se torne quebradiço, né? Então ele fica mais instável. Os sólidos verdadeiro iônicos, eles possuem pontos de fusão elevados. Vocês vão ver que quando tem uns desvios da ligação iônica, esses pontos de fusão eles tendem a cair, tá? Eles não conduzem eletricidade, obviamente isso aqui acontece no estado sólido, né? Mas em solventes polares, onde eles são solúveis, eles podem conduzir eletricidade. Então, se você pegar, por exemplo, sal de cozinha, dissolver em água e usar um sistema de uma lâmpada e tal, você consegue acender essa lâmpada dentro dessa solução, fechando o circuito, né? Então, vocês já devem ter visto essa experiência em geral. E o estado sólido, isso aqui é uma questão meio óbvia, né? Ele deixa de existir quando a substância se dissolve ou se funde, né? Num caso de uma substância. Ih, o troço está sumindo aqui. No caso de uma substância sólida, iônica, na verdade o que acontece é que a água separa os íons, né? Quando a substância ela é solúvel em água. Então, nesse caso, não existe mais estado sólido, o que você vai ser os íons todos solvatados lá dentro da água, por exemplo, ou de um outro solvente que seja polar, né? E quando ele se funde, obviamente, a estrutura também acaba, né? Porque nesse caso o material ele se torna líquido, então não existe mais a mesma organização do sólido quando ele está no estado sólido, né? A gente tem um fluido, né? Ok? Então é isso que acontece. Bom, então, começando a falar sobre as estruturas, né? A estrutura mais simples, quer dizer, eu nem digo que seja mais simples, mas a estrutura mais conhecida e que é mais regular é a estrutura do NaCl, que a gente chama de salgema em português, né? Então, essa estrutura, se você reparar, ela é face centrada, né? Agora, repara um pouco que essa estrutura ela é mais complexa do que a estrutura do metal.
Porque no caso do metal, o que que acontece? Você vai ter íons nos vértices e nas faces, né? Nos vértices e nas faces. Agora, como a gente tem aqui uma estrutura de salgema, o que acontece é que os íons positivos e negativos, eles todos precisam ocupar um espaço dentro da estrutura, né? E nesse caso aqui, se a gente considerar o arranjo cúbico de cátions, por exemplo, que são esses menorzinhos aqui, os azuis, a gente percebe que a gente tem um empacotamento cúbico de face centrada. Só que se você olhar em função do ânion, a gente vai ver que também é uma estrutura cúbica de face centrada. Então, na verdade, é como se você tivesse duas estruturas de face centrada unidas dentro de uma célula unitária, tá? Então, essa aqui é a célula unitária da estrutura de salgema, tá? O que que acontece? O número de coordenação dos íons, né? Nesse caso é 6. Então, o cátion vai ter coordenação 6 e o ânion também vai ter coordenação 6, tá? Isso acontece porque você tem espécies diferentes, não é? Diferente do caso do metal, que você tem um tipo de átomo só e nesse caso a coordenação total, é 12, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui esse ânion, esse aqui seria o íon cloreto, no centro, no centro da célula unitária, olha só, você tem um, dois, ó, vou escrever, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Se você pegar o cátion, você tem que encontrar exatamente a mesma coisa, a mesma coordenação, tá? Se você pegar, a gente viu, na verdade, esse ânion aqui, né, no centro. Agora, se a gente pegar, por exemplo, esse cátion aqui, a gente tem que encontrar a coordenação 6 também. Então, olha só, eu tenho 1, 2 e 3. Repara que ele está no vértice, né? Então, o que que acontece? Se ele está no vértice, eu vou ter, então, 1, 2, 3 outros células unitárias adjacentes aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter, ó, o prolongamento aqui, eu tenho que ter um outro ânion aqui, vou ter que ter mais um para cá para frente, e eu tenho que ter um para cima também, tá? Então, a coordenação ela tem que ser exatamente igual. E por que que isso necessariamente tem que acontecer? Como eu falei para vocês, por causa da fórmula química. Então, a coordenação ela tem que ser compatível com a fórmula química, tá? Então, aí nesse caso, ambos têm que ter o mesmo número de coordenação, tá bom? Então, tem várias outras substâncias também que vão ter estrutura de salgema. Então, além do NaCl, a gente tem o cloreto de lítio, o brometo de potássio, o cloreto de prata, o óxido de magnésio, o óxido de ferro e assim por diante. Então, percebe que, de modo geral, aletos de metais alcalinos tem tendência a ter essa estrutura, né? Estrutura de salgema. Agora, uma exceção é o cloreto de césio. O cloreto de césio, na verdade, não tem a estrutura de salgema. Então, inclusive, o nome dessa estrutura, né, que é cúbica de corpo centrado, a gente costuma chamar de estrutura do cloreto de césio. A gente costuma dar o nome do cloreto de césio na própria estrutura, tá? E o que que isso acontece? O cloreto de césio, ele costuma ter essa estrutura, ao invés de ter a estrutura de salgema, porque o césio, ele é um cátion que tem um raio grande. Então, lembra que a gente estava falando um pouquinho, né? Depois eu vou falar um pouco sobre racionalização de estruturas, que a gente tem um espaço, né? Dentro da estrutura para poder caber um outro átomo, né? Então, o que acontece
é que para formar uma estrutura de salgema, o césio, ele é um cátion muito grande. Então, a coordenação 6 é muito baixa para ele. Então, ele precisa de uma coordenação maior, um espaço maior para ocupar. Então, nesse caso, ele acaba assumindo a estrutura, essa estrutura aqui, que é a estrutura de corpo centrado, né? Então, aqui no centro a gente tem o césio, e aqui essas bolinhas amarelas seriam, então, os cloretos, né? Então, você vai ver que a coordenação, como a gente já tinha visto na outra aula, é uma coordenação 8, é uma coordenação maior, tá? Agora, se a gente fizer olhar por outro lado também, olhar aqui o cloreto, né, a gente vai ver que acho que a coordenação também é 8, tá? Então, o que a gente tem que fazer é olhar o íon em função das outras células unitárias que ficam nos arredores, né? Então, lembrando lá, a célula unitária, na verdade, é a unidade mínima para formar toda a estrutura grande daquele sólido, né? Então, é, obviamente, você vai ter células unitárias empilhadas em todas as direções. Então, para cima, para baixo, na direita, na esquerda. Então, em todo o sistema cartesiano, para todo lado que você for crescer, você vai ter a célula unitária exatamente igual, né? E pensando, lembrando também que os átomos são tão pequenininhos, imagina o tamanho dessa célula unitária em nível microscópio, né? Extremamente pequeno. Então, se você pega lá um grão desse sal, quantas células unitárias você não vai ter dentro desse grão? Então, 6 trilhões, sei lá, trilhões de células unitárias. Você vai ter um número muito grande de células unitárias ali dentro, tá bom? Então, estou dando um chute aí, não sei se o chute é mais ou menos, mas vamos lá. Então, você vê que isso acontece com alguns cátions maiores, né? Então, olha só, o cloreto de césio tem essa estrutura, o sulfeto de cálcio, cianeto de césio. Então, a gente tem outros compostos iônicos que também assumem essa estrutura aí de cloreto de césio, que na verdade é a estrutura cúbica de corpo centrado, tá bom? Então, vamos tentar ver se eu consigo falar um pouquinho mais rápido. Bom, a gente tem outras estruturas um pouco mais complexas, né, daqui para frente. A estrutura da esfarelita ou da blenda de zinco, que é o sulfeto de zinco, é uma estrutura bastante interessante, tá? A gente pode considerar, dar uma olhadinha aqui, se essas bolinhas roxas, né, são o zinco, o verde corresponde ao sulfeto, né? Então, se você olhar, o sulfeto, na verdade, ele é um arranjo cúbico de face centrada. Então, ele é um arranjo expandido de ânions. Expandido porque, na verdade, ele é um pouco mais maior do que a gente está vendo aqui as ligações, né? Então, ele vai formar esse arranjo cúbico de face centrada, né? E os cátions, zinco mais 2, eles vão ocupar metade dos sítios tetraédricos. Então, lembra que numa estrutura compacta, o número de sítios tetraédricos é o dobro do número de esferas, né? Então, como na fórmula química o enxofre ele tem índice 1, o zinco ele vai ter que ocupar metade dos sítios para que possa ter o mesmo número de zinco e também de enxofre dentro da mesma estrutura, entendeu? Percebeu? E o número de coordenação vai ser 4 para os dois, pela mesma razão, né? Então, para poder manter aqui a fórmula química, tá? Então, vamos dar uma olhada? No caso do zinco, é fácil da gente ver. O zinco tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ânions, enxofre menos 2 aí na estrutura, tá? Se você quiser ver o enxofre, aí você tem que imaginar aqui como é que eu vou dizer? Você vai ter que imaginar as outras células unitárias, aí é um pouquinho mais chatinho da gente ver, tá? Mas se você pegar, por exemplo, esse aqui, ó, esse zinco que está na face, desculpa, esse enxofre que está na face,
você tem esse zinco mais 2 aqui e esse zinco mais 2 aqui de coordenação, né? E aí a gente tem, na próxima célula unitária, eu teria que ter, então, mais 2 aqui, tá bom? Mais 2 cátions na próxima célula unitária, certo? Então, aqui a gente tem outros exemplos, né? Então, tem a esfarelita, o blenda de zinco, é um nome de um mesmo composto, tá? O sulfeto de zinco ele pode assumir outras estruturas também, além desse. Então, ó, aqui está Cu,Cl. Na verdade, isso aqui não é cobre e cloro separado, não, tá? Isso aqui é cloreto de cobre 1, tá? É que sempre esqueço de tirar essa vírgula aqui quando eu estou trabalhando com esse arquivo. Então, cloreto de cobre, tá? Então, sulfeto de cádmio, sulfeto de mercúrio 2. Então, são os materiais que costumam assumir a mesma estrutura da blenda de zinco, tá certo? Próximo é a estrutura da wurtzita. Lembra que eu falei que a blenda de zinco pode assumir... A blenda de zinco não, né? Que o sulfeto de zinco pode assumir mais de uma estrutura? Então, a blenda de zinco é uma estrutura cúbica e a gente tem a wurtzita, que tem uma estrutura hexagonal. Também é uma estrutura compacta, né? Só que a gente vai observar, por exemplo, aqui, esse desenho aqui do lado não corresponde exatamente à célula unitária, né? Isso aqui a gente está vendo a estrutura hexagonal inteira. Normalmente a célula unitária é só 1/3 dessa estrutura, tá? Então, observa o seguinte, a gente tem um arranjo expandido de ânions, que é hexagonal, né? Então, você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formando um hexágono em cima. Aqui embaixo a gente tem formando um hexágono embaixo. Nota que os ânions, eles estão exatamente na mesma altura, tá vendo? Que é exatamente como a gente viu lá na estrutura compacta. E no meio a gente tem essas esferinhas aqui, os ânions ocupando os espaços vazios, né? Uma parte dos espaços vazios que sobram entre as duas camadas, certo? E aqui, nessa estrutura da wurtzita, os cátions vão ocupar metade dos sítios tetraédricos, da mesma forma que lá atrás, no caso da estrutura cúbica da blenda de zinco, né? E por que isso acontece? Exatamente pela mesma razão que eu expliquei anteriormente, né? Porque o número de sítios tetraédricos é o dobro do número de esferas, né? Então, na verdade, ele, para poder manter a fórmula química, ele só pode ocupar metade desses sítios, ok? E aqui também o número de coordenação vai ser 4 também, tá certo? E 4 no caso dos dois, tá? Se você quiser ver, aqui no meio dá pra gente ver, no caso do ânion, né? Você tem 1, 2, 3 e 4 esferas, não, íons zinco, né? Para poder formar aqui a coordenação 4, né? A coordenação tetraédrica, tá bom? Aí, para a gente ver no caso do cátion, né? O que a gente vai ver aí um pouquinho mais chato. Ó, a gente vai ver aqui eu tenho o cátion, então eu tenho 1, 2, aqui em cima, né? Aí é mais difícil da gente ver. Provavelmente os outros devem estar em outras células unitárias, tá? Para a gente conseguir enxergar. Mas a coordenação ela tem que ser exatamente igual no caso dos dois, tá certo? A próxima estrutura é a estrutura da fluorita. E a fluorita é na verdade, um minério do fluoreto de cálcio, né? Que a gente chama de fluorita. Então, nesse caso, a gente vai descrever essa estrutura como sendo um arranjo cúbico expandido de cátions, né? Então, olha só, essas esferas azuis aqui
correspondem aos cátions da estrutura, né? Então, nota que ela é cúbica de face centrada também, né? Então, tá aqui, ó, CFC, cúbica de face centrada. E cada ânion vai ocupar um interstício tetraédrico. Então, tá vendo? Cada interstício tetraédrico que você tem na estrutura vai estar ocupado por um ânion. Então, o que significa isso? Que você vai ter na estrutura o dobro de ânions em relação ao número de cátions, que é exatamente o que acontece aqui, ó, com a estrutura, com a fórmula química da fluorita, né? Então, olha só, aqui dentro, e nota que todos os ânions, eles estão, na verdade, dentro da célula unitária, tá? Então, eles estão todos inteiros aqui dentro. Agora, dá uma olhada. O número de coordenação do ânion é 1, esse aqui é o ânion, né? 2, 3 e 4, certo? Agora, já o número de coordenação do cátion vai ser o dobro, tá? Porque, na verdade, você tem o dobro de fluoretos na estrutura, tá? Então, ele tem que ser o dobro. Então, eu não sei se vai dar para a gente conseguir enxergar aqui, no caso do ânion, né? Do cátion. Então, aqui você tem um cátion, ó, acho que vai dar sim. Vamos pegar esse cátion aqui em cima. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Ó, se a gente pegar... Deixa eu apagar esses outros aqui. Se a gente pegar esse cátion aqui, ó, tá vendo? Aqui da face superior, você tem 1, 2, 3, 4 fluoretos, não é isso? Só que você vai imaginar que você tem uma outra célula unitária aqui na parte superior. E aí você vai ter exatamente esse mesmo número de ânions na célula unitária daqui de cima, tá? Então, isso vai perfazer número de coordenação 8 para o caso do cátion, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido enxergar. Se por um acaso tiver dúvida, depois vocês me avisem que numa aula posterior eu posso falar sobre o assunto, tá? E a gente pode tentar discutir e mostrar melhor como é que isso, para vocês enxergarem, tá certo? E aí, depois a gente tem a estrutura da antifluorita. A antifluorita é exatamente o oposto do que acontece com a fluorita, por isso que ela é chamada de antifluorita. Então, o que vai acontecer é que o arranjo cúbico de expandido vai ser de ânions, né? E os cátions é que vão ocupar esses interstícios tetraédricos, certo? Então, a gente poderia até olhar a estrutura anterior e aí a gente poderia fazer as mesmas colocações, só que o contrário. Então, dá uma olhadinha aqui. É K2O, né? Então, na verdade, a gente tem o dobro de cátions na estrutura, justamente porque eles ocupam todas os interstícios tetraédricos, que são exatamente o dobro do número de esferas, né? Do hexagonal, da estrutura cúbica, certo? Então, se você olhar aqui, o cátion, né? Que seria essa estrutura aqui, vai ter número de coordenação 4, né? E o ânion é que vai ter um número de coordenação 8, que é exatamente o contrário da estrutura anterior, tá certo? Então, seguindo, a gente vai começar a dar uma complexada nesse negócio aí, né? A gente tem a estrutura do arseneto de níquel, que é o NiAs. Essa estrutura, ela é hexagonal também, então é um arranjo hexagonal expandido distorcido de ânions. Distorcido significa que não é um arranjo hexagonal perfeito, tá? Significa que você tem algumas distorções de ângulo, de distância, etc. Então, a estrutura ela é aproximada, tá bom? E aqui a gente tem a célula unitária, na verdade, a célula unitária seria só um terço, né? Como eu falei para vocês, seria só um pedaço disso daqui. E a gente está observando aqui, na verdade, a estrutura inteira, tá?
Então, dá uma olhada. A gente tem aqui a estrutura hexagonal, que a gente já tinha visto anteriormente, que no caso são dos ânions, né? Arsênio. E os cátions, eles vão ocupar sítios octaédricos, né? Lembra que o número de sítios octaédricos é exatamente igual ao número de sítios, ao número de esferas na estrutura, né? Então, nesse caso, dentro de uma mesma estrutura, você vai ter o mesmo número de cátions e ânions. Então, vai para poder ser coerente com a fórmula química, né? E o número de coordenação também vai ter que ser igual, que é o que a gente já tinha visto anteriormente, né? Agora, esses cátions e esses ânions, eles acabam. Aqui dá para a gente ver, por exemplo, ó, no caso do arsênio, a coordenação 6, né? Então, a gente olhando aqui os sítios octaédricos, a gente consegue ver a coordenação 6 passar daqui para trás. E os ânions, né? Por outro lado, eles formam um prismazinho trigonal. Então a gente tem um prisma para cima e um prismazinho para baixo, tá? Que ele está colocando aqui do lado só para a gente poder ter uma ideia de como é que funciona isso, tá certo? Então a gente tem aí, além disso, o arseneto de níquel, sulfeto de níquel, sulfeto de ferroso, sulfeto de cobalto, né? Cobalto 2, que também podem assumir essa estrutura do arseneto de níquel, tá bom? Depois a gente tem a estrutura do rutilo, que é hexagonal também. Lembra que eu falei que a célula unitária, na verdade, é 1/3 da estrutura hexagonal completa, né? Então aqui a gente tem só aquele 1/3 que eu falei anteriormente, né? A gente não tem todo o hexágono em volta. Mas o que seria interessante aqui? Então a gente tem o arranjo hexagonal de ânions, expandido de ânions, e os cátions vão ocupar metade dos sítios octaédricos, tá? Então, significa nesse caso que a gente vai ter, o número de coordenação também vai ser diverso, né? Então, aqui, ó, o cátion vai ter número de coordenação 3 e o ânion vai ter número. Desculpa, né? Falei besteira. O cátion vai ter número de coordenação 6 e o ânion, que é o oxigênio, vai ter número de coordenação 3, tá bom? É um número de coordenação baixo, né? Mas isso pode ocorrer também dentro das estruturas, tá bom? Então a gente tem alguns outros óxidos, fluoreto de magnésio 2, por exemplo, que também pode assumir a estrutura do rutilo, tá bom? Eu não vou discutir muito essa estrutura, porque ela é mais complexa, assim como as próximas, então dificilmente eu vou trabalhar com vocês com essa estrutura, eu prefiro trabalhar com estruturas mais simples para vocês poderem compreender melhor, tá bom? Depois disso, a gente tem mais duas ainda para a gente terminar. Uma é a estrutura da perovskita. Vocês, se não ouviram falar em algum momento da vida de vocês, da vida acadêmica, vocês vão ouvir falar sobre a perovskita, se vocês se interessarem, né, por continuar estudando o estado sólido, que é uma estrutura que tem essa fórmula geral aqui, ABX3, tá? Primeiro, a soma das cargas, né? Isso aqui deveria estar mais em cima. A soma das cargas de A e de B, ela tem que ser igual a 6, né? Então, por exemplo, se você pegar esse composto aqui, CaTiO3, que é uma perovskita, então o número total da carga do cálcio mais do titânio é 6. E como a gente sabe que o cálcio ele tem NOx mais 2, porque é um metal alcalino terroso, o titânio necessariamente tem que ter NOx mais 4, né? E isso aí vai ser compatível também com a carga do ânion, né? Então a gente tem 3 oxigênios aqui na fórmula química, então cada oxigênio carga menos 2, mais 6 a carga dos cátions, menos 6 a carga do ânion, carga total 0, certo? Aqui é a mesma coisa, então você tem o bário também formando uma perovskita, então, o bário mais 2 e o titânio vai ter carga mais 4, tá certo?
Esses materiais, eles são estudados porque eles têm algumas características importantes, né? Então, se você procurar na literatura, você vai ver muito trabalho científico na área de perovskita, tá? Então, uma das propriedades é essa propriedade aqui que a gente chama de piezoeletricidade, tá? E a supercondutividade em temperaturas altas. Então, significa que a temperaturas mais altas você consegue ter uma condutividade além do normal, né? Uma supercondutividade. E a piezoeletricidade, alguns cristais têm capacidade de gerar tensão elétrica se você faz uma pressão mecânica sobre ele. Então, são materiais que têm características interessantes, tá? E vocês vão encontrar por aí, sempre tem alguém que vai estudar, que estuda no estado sólido perovskita, tá? Nesse caso aí, a estrutura é um arranjo cúbico expandido de ânions. Então, nesse caso aqui, o ânion é o X, né? Seria o oxigênio, são esse arranjo cúbico aqui. E nota que esse arranjo cúbico, a gente não tem, a gente não consegue ver a face, né? Você tem só a estrutura mais primitiva aqui, né? Os cátions, eles são rodeados por 12 ânions. Então, olha só, o cátion, ele vai estar bem lá no centro da célula unitária, né? Então, se você for contar, você vai ver que a coordenação dele em relação ao ânion vai ser 12, tá? E no caso do B, a coordenação vai ser 6. Então, você olhando o B aqui, ó, é o mesmo caso que a gente já viu antes. Então, eu tenho 1, 2 e 3 ânions aqui. A gente teria que ver a outra célula unitária, né? Então, um para cá, outro para cá e outro para cá, tá certo? Então, essa aí é a estrutura da perovskita. E por último, a gente tem o espinélio, que eu acho interessante o espinélio, que ele também tem uma fórmula geral. Então, é o AB2X4, tá? É um arranjo cúbico expandido de íons, oxigênio mais 2. Essa célula que a gente está vendo aqui, ela está bem reduzidinha, então a gente não vai ver o arranjo cúbico, mas presta atenção que, na verdade, o ânion, ele está aqui, né? Nesse cubinho menorzinho, tá certo? Esse cubozinho menor. Então, a gente não vai ver a estrutura cúbica dele inteira. Mas os cátions A vão ocupar 1/8 dos sítios tetraédricos. Então, isso tem a ver com a proporção em que esses elementos aparecem na estrutura, na fórmula química, né? E os cátions B vão ocupar metade dos sítios octaédricos, né? Então, você vai ter lá metade dos sítios ocupados e metade dos sítios vazios, né? Agora, a gente pode ter, por exemplo, espinélios como o espinélio de alumínio com magnésio, do cobre com o cromo, mas um espinélio que eu acho muito interessante e que na verdade a fórmula química aqui está errada, não é F2O3, que F2O3 é trióxido de ferro, né? Trióxido de ferro seria o óxido de ferro 3. E na verdade eu estou interessada nessa estrutura aqui embaixo, que é o Fe2O4. Na verdade não é Fe2O4, é Fe3O4. Então saiu com um errinho aqui, né? Então essa é a estrutura, é a estrutura da magnetita. E a magnetita tem a estrutura de espinélio. Então, dentro da magnetita, o que a gente tem? Nós temos o ferro mais 2, né? Que seria esse cátion A aqui, né? E a gente tem o ferro mais 3 em dobro, né? Na verdade, a quantidade é o dobro, que seriam esses cátions B aqui. E a maneira como essa estrutura ela ocorre é que faz com que a magnetita tenha as propriedades que tem. Então, é justo essa estrutura de espinélio, né? É uma estrutura
bem mais complexa do que simplesmente um óxido comum, como o trióxido de ferro, tá? Então, eu acho interessante a gente ver essa estrutura para ver as características que a gente pode ter dos materiais só olhando a parte estrutural deles no estado sólido, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Ele ficou um pouco menor que o outro, tentei falar um pouco mais rápido, mas falar rápido de baixo também, a gente acaba, pode deixar passar alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá? E a gente vai, e eu vou fazendo os novos vídeos e vou enviando para vocês, tá bom? Então, um beijão para todos, fiquem com Deus e a gente vai se falando aí, tá bom? Tchau!